se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A criança do Rio Verde de Montes Claros. Era uma tarde abafada de verão, e o Rio Verde serpenteava preguiçosamente pela paisagem de Montes Claros. Eu havia decidido caminhar pelas margens, procurando um pouco de paz depois de uma semana agitada. O som das águas tranquilizava a mente, mas naquela tarde algo estava diferente. Havia uma estranha quietude no ar, como se a natureza estivesse prendendo a respiração. Ao me aproximar da curva mais afastada do rio, avistei uma figura pequena sentada sobre as pedras. Era uma criança, aparentemente sozinha, com os pés descalços tocando a água. Sua postura curvada e o silêncio ao redor me intrigaram. Quem seria ela, e por que estava ali sozinha? Chamei por ela, mas a criança não respondeu. Seu rosto estava parcialmente encoberto pelos cabelos, mas parecia fixar os olhos na correnteza, como se conversasse com o rio. O arrepio subiu pela minha espinha. Não havia sinal de outros adultos por perto, e aquilo me deixou inquieto. Aproximei-me com cautela, chamando novamente. Dessa vez, a criança virou o rosto para mim. Era um menino, com olhos grandes e melancólicos que pareciam carregar o peso do mundo. Ele não disse nada, mas apontou para a água, como se quisesse me mostrar algo. Olhei para onde ele apontava e vi algo que gelou meu sangue. Uma forma indistinta parecia flutuar sob a superfície cristalina. Era como se o rio escondesse um segredo sombrio, algo que não queria ser descoberto. Quando olhei de volta para o menino, ele havia desaparecido. Corri pelas margens, chamando por ele, mas era como se nunca tivesse estado ali. O único som era o murmúrio do rio, agora parecendo quase zombeteiro. Senti um frio estranho, mesmo com o calor intenso do dia. Decidi voltar para casa, mas aquele encontro ficaria gravado em minha mente. Quem era aquela criança? E o que o rio queria me mostrar? Aquela noite foi inquietante. Apesar do calor típico de Montes Claros, senti um frio que parecia vir de dentro. Assim que fechei os olhos, o rosto do menino voltou à minha mente, seus olhos grandes e penetrantes, e a maneira como apontou para a água. Mas o pior veio quando o sonho começou. No sonho, eu estava novamente às margens do Rio Verde, mas desta vez o rio estava agitado, com águas escuras e turvas. A criança estava ali, parada no mesmo lugar, mas agora seu rosto era pálido e suas roupas estavam encharcadas, como se tivesse saído diretamente do fundo do rio. Ela abriu a boca para falar, mas em vez de palavras, ouvi um som de água corrente e gritos abafados. Ajude-nos, ele finalmente disse, sua voz trêmula e quase inaudível. Eles não podem descansar. Acordei ofegante, meu coração disparado. Não consegui mais dormir. As palavras do menino ecoavam em minha mente, eles não podem descansar. Quem eram eles? E o que o rio tinha a ver com isso? No dia seguinte, não consegui evitar. Voltei ao Rio Verde. Desta vez, fui mais preparado, levando uma lanterna e um pouco de coragem a mais. Quando cheguei ao mesmo lugar, tudo parecia normal. O som do rio era relaxante, e a paisagem tinha aquela tranquilidade quase hipnótica. Mesmo assim, uma parte de mim sabia que algo estava errado. Quando me aproximei da margem, vi algo brilhando entre as pedras na água. Abaixei-me e retirei o objeto com cuidado. Era um pingente antigo, uma medalhinha de santo, com marcas de sujeira e ferrugem. Ao tocá-lo, uma sensação de desespero tomou conta de mim. Era como se uma voz sussurrasse ao meu ouvido, implorando por ajuda. Segurei o pingente com força e olhei para o rio. As águas pareciam mais escuras, como se estivessem escondendo algo. Quem está aí? Perguntei em voz alta, sentindo-me um tolo por falar com um rio. Mas, no fundo, sabia que o menino e aquela medalha estavam conectados. E eu precisava descobrir como. Depois de encontrar o pingente, minha obsessão com o Rio Verde só aumentou. Falei com moradores antigos de Montes Claros, perguntando sobre histórias relacionadas ao rio. Foi então que conheci Dona Áurea, uma senhora que parecia carregar o peso de muitas décadas em seus olhos. Quando mencionei a criança, ela ficou pálida. Você viu o menino do Rio Verde?
Perguntou, apertando o terço em suas mãos. Contei tudo, incluindo o sonho e a medalha. Ela me ouviu com atenção, e quando terminei, respirou fundo antes de falar. Há muitos anos, uma tragédia aconteceu naquele rio. Um grupo de crianças estava brincando nas águas durante uma cheia. O rio, traiçoeiro como sempre foi, levou todas elas. Dizem que seus corpos nunca foram encontrados. Desde então, alguns dizem ver o menino, aquele que tenta avisar os vivos sobre o perigo do rio. Senti um calafrio ao ouvir sua história. O menino não era apenas uma aparição, ele era uma memória viva de um evento trágico. E a medalha? Dona Áurea segurou-a por um momento e sussurrou: isso pertencia a uma das crianças. Talvez o rio esteja tentando te mostrar algo. Voltei ao Rio Verde naquela noite, determinado a entender o que estava acontecendo. Usei a lanterna para iluminar as margens, procurando por qualquer sinal. Quando cheguei ao mesmo lugar onde havia visto o menino pela primeira vez, senti o pingente aquecer em minha mão, quase como se estivesse vivo. De repente, ouvi um som. Era um choro, baixo e melancólico, vindo do rio. As águas começaram a se mover de forma estranha, formando redemoinhos que pareciam dançar ao meu redor. E então, eu vi. Figuras de crianças surgiram nas águas, suas mãos estendidas como se buscassem ajuda. Nos ajude a descansar, disse o menino, surgindo entre elas. O desespero nos olhos das crianças era avassalador. Segurando o pingente, senti que precisava fazer algo. Lembrei-me das palavras de Dona Áurea e resolvi agir. Corri até a igreja mais próxima, onde um padre ainda estava acordado. Contei o que estava acontecendo, omitindo os detalhes mais sobrenaturais para não parecer insano. O padre, um homem calmo e experiente, concordou em me acompanhar. Levou água benta, seu terço e uma vela. Quando voltamos ao rio, ele parecia mais calmo, mas ainda havia algo de estranho no ar. Realizamos uma breve cerimônia à beira do rio, com o padre rezando pelos espíritos das crianças. Joguei a medalha de volta na água, enquanto o padre aspergia a água benta e fazia suas orações. A cada palavra, as águas pareciam se acalmar mais, e uma brisa suave passou por nós, como um suspiro de alívio. Quando tudo terminou, senti uma paz que não havia sentido antes. As crianças desapareceram, e o rio voltou ao seu estado normal, tranquilo e sereno. O padre me olhou e disse: elas finalmente descansaram. Nos dias que se seguiram, nunca mais vi o menino do Rio Verde, mas às vezes, ao passar pelo rio, sentia como se estivesse sendo observado, não com malícia, mas com gratidão. Montes Claros continuou com sua rotina, e o Rio Verde seguiu seu curso. Mas, para mim, aquele lugar nunca mais seria o mesmo. A criança do rio me ensinou que, mesmo na tragédia, há esperança de encontrar paz.